Se perder na remoção de um amassado é uma das coisas mais comuns que acontecem dentro do martelinho de ouro. Se você deseja faturar R$ 1.000 no único dia ou mais de R$ 1.000 no único trabalho, você precisa prestar muito atenção nesse ponto. Bom, acabei de finalizar a remoção desse amassado aqui. Se você não me segue no Instagram, depois corre lá, me segue. Você vai acompanhar todas as etapas fundamentais que me trouxeram a esse resultado. Você não só vai ver o antes, mas o depois ali. Um baita amassado mesmo, que foi feito em apenas um único dia, em um trabalho superior a R$ 1.000. Enfim, quando você entende que a remoção de um amassado ela tem início, meio e fim, e dentro desses processos existem pequenas etapas que você precisa respeitar, esse problema de se perder na remoção, seja ali na hora da granulação, ondulação, dar um bom primeiro impacto de uma maneira errada, acaba sendo completamente amenizado. E isso transforma o resultado dos seus trabalhos e faz com que você passe por amassados considerados difíceis de uma maneira simples. Estou te dizendo tudo isso porque é o que eu vou te ensinar na aula de hoje. Então, já curte agora mesmo aí. Clica aí no joinha, já curte essa aula. Se chegar lá no final você não gostar, você tira esse curtir. Deixa um comentário caso tenha ficado alguma dúvida. Então é isso aí. Sem mais delongas, bora ali para a aula. Fala galera, beleza? E aí, como é que vocês estão? Acredito que esteja tudo certo. Essas são sempre as minhas falas iniciais aqui para ter a certeza de que você tá me ouvindo, tá me vendo, imagem e áudio perfeitamente rolando tudo bem. Se você estiver me ouvindo, me vendo, já manda aí no chat. Pô, tô com o meu retorno aqui, tô esperando ele atualizar. Vamos lá. Aê, agora apareceu para mim aqui. Bora lá para a aula de número 229. É isso aí, senhoras e senhores. Há 229 semanas, todas as terças-feiras, 8 horas da noite, eu venho aqui e faço aquilo que você vai poder visualizar hoje. Divido parte do meu conhecimento que nos ajuda dentro da nossa oficina, trabalhando apenas com o martelinho de ouro, a alcançar o faturamento de R$ 1.000 em um único dia e muitas das vezes mais de R$ 1.000 em apenas um único trabalho. Só para que você tenha noção, se você me acompanha nos stories, a gente está fazendo um carro de uma chuva de granizo e o valor cobrado foi de R$ 6.000. R$ 6.000, só um carro que está lá na nossa oficina e a gente vai entregar na sexta-feira. Estamos fazendo ele, mas estamos fazendo outros ali. Então sim, hoje eu já vi mais de 270 alunos do programa de treinamento Martelando Resultados saírem de diversos tipos de situações e aprenderem, seja na garagem da própria casa, começando do absoluto zero, a também fazerem isso. A faturarem ali os seus primeiros R$ 1.000 em um único dia, ou mais de R$ 1.000 em um único trabalho, e repetirem esse processo. Então, todas as terças-feiras eu venho aqui e divido com você estratégias, técnicas, uma visão de como eu vejo a profissão e como eu lido com ela, da maneira mais purista e simples possível, não focando em ferramentas, muitas das vezes nem focando em tantas técnicas assim, mas focando nos princípios que podem ser repetidos, replicados e muitas das vezes aprimorados. Princípios esses que você pode usar na remoção de um amassado, como esse daqui. Opa! Um paralama de uma T-Cross ou em qualquer outro tipo de amassado. Os princípios são replicados e repetidos. Muitas das vezes as técnicas não. Às vezes uma técnica que a gente usa aqui não é a mesma técnica que vai usar quando remover a porta e levar para a bancada. Ou fazer um amassado numa lateral, ou numa tampa traseira, ou numa coluna. Talvez as técnicas possam ser diferentes, mas esses princípios não. E hoje, nessa aula, eu quero te mostrar tudo aquilo que você precisa saber para não se perder na remoção de um amassado. Muitas das vezes eu recebo ali nos meus stories, ou até em alguns trabalhos que eu divulgo na internet, parte dos processos, pô, eu chego até essa parte.
E às vezes é a parte que a granulação está um pouco mais grossa. É nessa parte que eu chego e daí em diante eu me perco. É nessa parte que eu chego e daí em diante eu não sei como lidar com o processo da remoção do amassado. Então, para que você comece do início à finalização de um trabalho sem se perder, ou até mesmo se você se perder, se reencontrar, a gente vai ter acesso ao conteúdo que você vai poder visualizar aqui. Meio louco, eu tava regulando a câmera e tem um quatezinho aqui atrás. Não sei se dá para vocês visualizarem. Dá uma olhadinha aqui. Vou colocar ele mais próximo da câmera. Quatezinho de pelúcia. Esse bichinho veio lá de Urubici, ou da Serra do Rio do Rastro, que fica no começo de Lauro Miller, a 90 quilômetros mais ou menos de Urubici. Se você estava aqui na aula da semana passada, não foi 8 horas, eu acho que das 229 aulas que eu fiz até agora, foi a primeira aula que não foi 8 horas da noite. Eu estava numa cidade que não tem tanto comércio assim, tá crescendo agora. A gente saiu de Atibaia e foi para lá, 1.200 quilômetros de distância, só para que você tenha noção. Eu e minha esposa estava planejando essa viagem há mais ou menos uns 3 anos. E não dava porque estava chovendo, e não dava porque o tempo lá na serra estava fechado, e não dava porque a gente tinha um trabalho, e não dava porque a gente estava abrindo uma nova turma do Martelando Resultados. Sempre acontecia alguma coisa ou outra que acabava nos impedindo. E a gente decidiu ir no carnaval. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz nos últimos anos, cara. É sensacional. Poder sentar numa moto, simplesmente acordar de manhã cedo, dirigir umas 6, 7 horas por dia, conversando ali com um intercomunicador com a minha esposa, às vezes só refletindo. Eu aconselho que, se você gosta dessa experiência, não deixe de conhecer essa cidade ou qualquer outra que tem aqui no Brasil. As pessoas encanam de viajar para fora, ir para outros países e tá tudo bem. Mas mal sabem que o nosso país é um dos países mais incríveis de se viver e de se morar, apesar dos problemas que a gente enfrenta aqui. Então bora lá, bora lá. Deixa eu mostrar novamente o amassado. O amassado no paralama não é um amassado simples de fazer. Não é um amassado, talvez, nível 5. Um amassado para quem está começando e vai pegar o seu primeiro trabalho. Esse é um trabalho que exige um certo conhecimento. Exige que você tenha praticado, sei lá, pelo menos uns 15 dias numa peça, tenha entendido o que é sensibilidade, saiba encontrar a ponta da ferramenta e saiba, antes de fazer martelinho de ouro, pensar como martelinho de ouro. A grande característica desses paralamas, desses carros mais modernos, é que eles não são completamente chapados. O que isso significa? Tipo, sei lá, cara, você pega um paralama mais antigo, ele é meio abaulado na parte de cima e reto ali na parte de baixo. Esse, não. E aonde o amassado pegou, você consegue visualizar, ó. Reparem nessa parte aqui. Eu acho que a seta tá mostrando. Bem aqui na parte de baixo, ó. Dá pra ver como ele é levemente abaulado nessa região. Eu vou tocar nesse assunto várias vezes. Não desfez completamente o vinco, mas pegou justamente no desenho. Tá vendo como ele é meio curvado nessa parte dos dois vincos aqui na parte inferior? E nessa região aqui também, ele é bem desenhado. Não é um paralama retão. Então dá pra ver que aqui, em cima do T-Cross, acabou afetando ali com o impacto da batida, o raspado tá até aqui, ó. Você consegue visualizar. Não sei se a proprietária do carro raspou em um outro carro, ou se alguém deu ré e acabou raspando aqui nela, ou pode ter sido até algum desses postinhos, enfim. Não faço ideia como tenha sido a batida, mas dá para tentar adivinhar visualizando o tipo do amassado. Quando é um amassado pequeno, muito profundo, é fácil parar e pensar. Pode ter sido um guidão de uma moto, uma pedra que acabou pegando ali, ou foi abrir a porta, pegou numa quina de outro carro. Você consegue mais ou menos dar uma olhada naquilo e fazer o processo contrário. E por que isso é importante? Porque quanto mais você fica ligeiro nisso, melhor vai ser as decisões que você vai tomar quando começar a colocar as ferramentas na lata.
ou principalmente para colocar qualquer tipo de ferramenta em contato com a lata. Vamos lá, de 0 a 10, para você, qual o nível de dificuldade desse amassado? 0, mamão com açúcar, como é que fala? Roubar pirulito de criança, roubar doce de criança. 10, foda de fazer, difícil pra caramba. Pra você, qual é o nível de dificuldade desse trabalho? Manda aí. Manda aí que eu vou tomar uma água. Demora um tempinho pra chegar aqui pra mim. Curitiba, fala Anderson. Cara, Curitiba é uma das cidades mais incríveis que eu já vi. Eu tava conversando com o Danilo ontem. Ontem não, na semana passada. Ele mora nos Estados Unidos, mas eu acredito que ele morava em Curitiba. É inacreditável o número de carros que tem aí. A primeira cidade que a gente parou foi em Curitiba e paramos na volta também em Curitiba. A gente ficou num bairro chamado Betel, Batel ou Betel? Bem próximo ali dos shoppings, do Hard Rock Café. Acho que é uma área hoteleira aquela região, provavelmente uma área bem nobre, né? Pelo nível dos apartamentos que existiam ali, dos prédios que existiam. E sensacional, cara. Rodovias grandes, pelo menos aonde a gente andou, né? 3 pistas de cada lado, eu nunca tinha visto isso. A não ser em Brasília também. 3 vezes no ano eu acabo indo para Brasília. Lá também, como a cidade foi planejada, é uma região bem bacana. Curitiba, o martelinho de ouro, que não consegue fazer talvez nem 1.000, eu diria que 2.000 reais em um único dia, tá de brincadeira na tomateira, hein? Tá vacilando. A quantidade de carros que tem, né? E se você se concentrasse só em atender o centro, ou se você sabe fazer com que os seus trabalhos cheguem para as pessoas daquela região, caraca, brother. 2, 3 apartamentos daquele, ou prédios de alto padrão que você pega os clientes ali para atender, dá para trabalhar o ano todo. Você nem precisa se preocupar com o resto. Eu achei incrível. Falei para minha esposa, se fosse para montar um martelinho de ouro hoje, eu montaria em Curitiba. Então bora lá. Ó, aqui vocês conseguem visualizar. Olha lá, GP mandou Batel. Batel, boa. Olha aqui o desenho que eu tô falando. A curvatura que tem bem no meio de onde o amassado pegou. Deixa eu ver o nível que a galera colocou aqui. Vamos ver. Nível 10, 8, 7. Para mim um 8, 6, 8, 10, 9,9. Eduardo Luiz Antunes, 6,5. Eu colocaria aqui, ó, como o Fabiano Coletti colocou, 8. Para mim, esse trabalho também é um nível 8. Ramon Rodrigues mandou um 8. Por quê? Porque você vai entender quando a gente começar a fazer. E aí, removeria esse paralama e levaria para a bancada? Tiraria a peça do carro e colocaria na bancada? Ou faria a remoção desse amassado com a peça no carro? Bora lá, bora lá. Manda a resposta aí. Batel, só a nata. É, deu pra perceber mesmo. Puta bairro bonito. Manda aí, manda aí, manda aí. No carro ou com a peça na bancada? Chegou o primeiro, Leandro Tavares, bancada, faria no lugar. Sim na bancada. Ó, segue o conselho do Gilson Batista de Oliveira. Bora lá dar os likes aí, meu povo. Remove no carro, no carro. Primeiro impacto no carro, finalização na bancada. Boa, Ramon. Bom, eu começo com o pensamento que o Ramon disse, né? São todas as peças que a gente precisa retirar, colocar na bancada, aquele trabalhão todo, para não marcar os parafusos, ter que tomar cuidado depois com todo o alinhamento. Eu tomo a decisão de seguir pelo caminho mais difícil? A resposta é não, galera.
Não são todas as peças que você precisa remover, todas as peças que você precisa tirar e colocar na bancada. Quem decide isso é o amassado. Em 99,9% das vezes, é o amassado que vai tomar essa decisão. E olha só, para você perceber aqui, eu tenho um bom acesso. Deu para notar, ó, eu tenho uma boa distância do paralama com toda a estrutura aqui do carro. A única coisa que está me prejudicando é esse sistema eletrônico que está ligado aqui. Não faço ideia, será que é da bomba de combustível? Pode ser, do que possa ser. Mas mesmo assim, eu tenho uma região boa para poder trabalhar. Para talvez começar com um martelo de borracha, talvez começar com uma alavanca, ou até mesmo puxar com a cola fria, quem sabe essa parte mais tensionada aqui do amassado. Qualquer uma dessas técnicas funcionaria. Mas olha o princípio que tem por trás desse trabalho e para que você não se perca. Independente da técnica que você vai utilizar, o que a gente quer fazer aqui? Trazer o máximo de pressão desse amassado da maneira mais simples possível, com menos risco possível. Por exemplo, a gente pode sentar numa moto e dirigir sem capacete? No Brasil, não. É crime, né? Se você for pego, vai tomar uma baita de uma multa se não tiver a moto apreendida. Mas eu tava vendo agora um vídeo no YouTube no Daytona Bike Week. Acho que é o maior evento de motos que existe no mundo. Fica nos Estados Unidos, eu acho que é em Miami. Miami ou Flórida? Não sei se é na Flórida. Acho que o cara tava em Miami, depois foi pra Flórida. Se você é dos Estados Unidos, manda aí onde fica o Daytona Bike Week. E, cara, nos Estados Unidos os caras podem dirigir na rodovia sem capacete. Eles precisam usar só um óculos e ter um seguro lá de $10 mil, parece. E o cara tava dirigindo um Mustang e um cara com uma moto, igual a que eu tenho aqui no Brasil, a 120 por hora, atrás do cara do Mustang, só com um óculos de sol. Eu falei, que loucura é essa, né, velho? E por que eu tô te dizendo isso? Você pode dirigir uma moto sem capacete? Pode. Se você cair, as chances de darem merda já são grandes com o capacete. Sem o capacete, provavelmente você passa dessa para uma melhor. E espero que você seja um cristão e vá conhecer Jesus, né? Se não, já sabe, né, velho? É espeto no rabo. Lá ele, né? E o que acontece aqui? Você pode começar utilizando cola fria, cola quente? Até pode. Só que se você não tem uma certa destreza, uma boa habilidade e der um tranco muito forte aqui, muitas das vezes você pode tensionar essas regiões aqui, ó. Você pode forçar o frange, você pode desalinhar o paralama. Paralama, quem já não viu vídeos na internet dessas pessoas que colam cola quente, uma garrafa de refrigerante ali e dão um tranco. Tem um vídeo que ficou bastante famoso que o cara fazia isso, na hora que ele ia dar um tranco, o paralama saía do carro. Saía a parte da frente, virava aquele boné velho. É uma lata muito sensível. Então até posso utilizar cola fria, cola quente aqui, só que essas duas opções vão dar um bom primeiro impacto, caso você tenha essa habilidade, só que não vão resolver o trabalho. Elas vão encaminhar o trabalho. Não vão resolver 100% desse tipo de amassado aqui. Elas vão cumprir o papel do bom primeiro impacto, mas, mais uma vez, não vão resolver 100% do amassado. E eu posso seguir por um outro caminho. Se eu não me engano, nesse trabalho, eu decidi usar uma outra estratégia. Opa! Que você vai poder visualizar aqui agora. Deixa eu só aumentar aqui o som. Espera aí. Muitos martelinhos de ouros que vão começar, ou até mesmo já tem anos de profissão, acabam se perdendo na tomada de decisão de por onde começar esse amassado. E talvez você saiba ou não, mas todas as decisões que você toma no início do trabalho, ou seja,
onde vai colocar a ferramenta, se pega o martelo e sai rebatendo as tensões em volta dele, se começa com fita na ponta da ferramenta, se começa sem fita, se começa o amassado pelo centro, todas essas decisões tomadas ali logo no primeiro instante, elas estão completamente ligadas ao resultado final que você vai chegar. Muitas pessoas ou muitos profissionais só ficam preocupados com a fase do acabamento, ou seja, da granulação e ondulação, de conectar e parear ela 100% à lata, né? E você olhar no amassado e falar, caraca, onde é que estava o amassado que eu estava mexendo? Só que esquecem que o acabamento ele não começa lá no final, lá nas últimas etapas. O acabamento ele começa justamente na primeira ou no primeiro contato da ferramenta com o amassado. Vamos lá, a gente tem esse amassado, ele tem uma certa tensão, não é um amassado tão suave de ser feito, né? Você consegue visualizar que está bastante pressionado aqui o centro, um pouquinho para frente também está, um pouquinho para trás, quase como se tivesse, sei lá, uma porta tivesse acabado pegando e batido várias vezes aqui. Eu acredito que não seja isso, provavelmente alguém deve ter dado ré e acabou ocasionando o que você está vendo aqui. Por onde eu começo? Pelo centro? Por essa parte aqui de trás? Pelaquela parte ali da frente? Bom, por enquanto, por nenhuma delas. O que eu tenho que fazer aqui é trazer o máximo dessa pressão aqui, ó, como você consegue visualizar, deixando esses pontos mais tensionados para depois. E para trazer o máximo dessa pressão, muitas das vezes eu posso até utilizar a mão. Paralama é uma lata bem mole, geralmente ela é bem oco dependendo do carro que você for mexer. Às vezes você simplesmente vai conseguir colocar a mão aqui, sacando o para-barro, né? É preciso fazer isso. Não seja aquele cara argentino, boliviano, aquele americano ou inglês. Esses caras que não existem no Brasil, os preguiçosos não estão aqui, né? Estão em outro país, que simplesmente afastam aqui a capa, dão uma afastadinha de nada no para-barro, entram com uma ferramenta e já saem marcando ali o amassado. Ah, Wallace, mas eu já vi dois que faz amassados assim. E o resultado? E o resultado do trabalho? Provavelmente, deixa eu te contar como é que foi. 5 segundos? 10 segundos ali na finalização? Ficou aquela dúvida na sua cabeça? Ou se você não tem tanto conhecimento, você até julgou que é bom. Mas enfim, quando você começa a ter conhecimento, discernimento, você começa a ver que muito desses resultados mostrados, né, como se diz lá na roça, nesse mato tem cachorro. Enfim, então remova a capa. Isso vai dar uma certa liberdade para você conseguir entrar com as ferramentas, entrar com a mão, tomar vários tipos de decisão que vão impactar justamente lá na finalização do amassado, lá no acabamento dele. Então, quer ver? Ó? Eu vou aquecer. Aquecer deixa a lata mais maleável ainda. Você tem aqui a parte mais tensionada. Como a lata está aquecida, eu vou pegar um pano, aqui, ó, vou colocar por baixo e vou empurrar com a mão mesmo. Vamos ver se vai voltar. Ó, era exatamente isso que eu queria. Só relei no amassado para tirar aquela pressão dele, ó. Olha lá. E você consegue visualizar os pontos de maior expressão, eles estão aqui, é bem nítido, né? Mas ao mesmo tempo, toda aquela tensão que estava no amassado, ela já foi bem direcionada, ela já foi bem trazida para a altura ideal. Às vezes um cliente vê isso e fala, ah, eu consigo, né? Talvez você não seja um profissional, você seja um cliente. Cara, você traria o amassado até esse ponto. Daqui para frente, provavelmente, ou você condenaria a peça, né? Levando ela a uma troca, o que não é necessário nesse tipo de amassado,
ou simplesmente você marcaria tanto que um martelinho de ouro não resolveria. Teria que fazer um processo de funilaria e pintura. Então, se você é um curioso, cara, eu indico que você não faça isso. As chances de darem errado, elas são muito grandes. Martelinho de ouro pode ser sim esse processo de empurrar com a mão, trazendo o máximo da pressão do amassado. Mas o alto nível da nossa profissão começa aqui e agora, né? É aqui que a gente diferencia o joio do trigo. É aqui que a gente começa o processo de, cara, ir afinando toda essa granulação e refazendo todo o vinco. Você consegue visualizar que parte dele foi desfeita pelo impacto da batida. Então vamos lá. O que eu vou usar aqui? Uma alavanca. Ela é um gancho, ó. Você consegue ter bem a noção. Eu vou entrar com ela aqui por baixo. Vou apoiar no pneu. Ó, chegar o mais longe possível para que você consiga visualizar. Ó. Ela vai entrar aqui, apoiar no pneu e assim eu consigo direcioná-la para o amassado, fazendo a força necessária para ir voltando ele. Vou chegar mais perto. Eu quero ajustar bem. E eu vou começar justamente por esse ponto aqui, o mais tensionado. Vou aquecer a lata. Vou aquecer bem. Eu não vou colocar fita aqui na ponta da ferramenta, porque como você consegue observar, o centro do amassado ele está tão agudo ali que se eu colocar fita na ponta da ferramenta, eu vou acabar colocando força demais e automaticamente eu não vou trazer esse ponto. Então eu preciso redobrar a atenção, né? Porque qualquer força, qualquer descalibrada que eu der aqui na minha mão, vai marcar a lata e fazer aqueles pequenos bicos, que é tudo que eu não quero, como eu já disse algumas vezes. E repito, o acabamento, ele está em todas as fases do trabalho. Se você faz muitos bicos e não necessariamente entende que deveria demorar um pouco mais, ou que demorar faz parte do processo, você vai ser cobrado um pouco mais para frente. Olha lá, agora eu vou colocando força em pequenos movimentos. Bora chegar mais perto. Ó. Processo que, ao contrário de que muitas pessoas falam que está levantando o amassado, eu procuro fazer isso, mas ao mesmo tempo integrá-lo na lata. Qual que é a diferença de levantar para integrar, conectar? Cara, quando você está levantando, você não está tão preocupado assim, né? Se ele já está entrando na altura ideal da lata. Você simplesmente quer fazer com que o ponto mais tensionado suba. Quando eu estou integrando ele na lata, eu também quero fazer com que o ponto tensionado suba, mas ao mesmo tempo eu já quero fazer com que ele se estacione na altura ideal. É quase como um processo de mágica. Você vai vendo o amassado levantar pelos pequenos pontos que eu vou dando aqui, né? Pelas pequenas alavancagens, mas ao mesmo tempo ele já vai se levantando, conectando com a lata. Quer ver? Eu vou colocar um pouquinho de fita aqui na ponta da ferramenta. Eu acredito que para fazer uma forcinha vai ajudar um pouco mais. Talvez só para quebrar essa tensão aqui, ó. Olha lá. Coloquei um pouquinho mais de fita. Vamos ver. É isso aqui. Tá conectado com o trabalho e sentindo o processo. Você viu que eu comecei sem fita, coloquei
a ponta da ferramenta nele e já sentir, ó. E agora eu consigo um pouco mais de força. Aí, garoto. Olha isso, que animal. Vou me movimentar aqui para que você consiga acompanhar. Olha lá. O ponto mais tensionado. Como ele acabou quase que se integrando todo na lata. E ao mesmo tempo, a gente tem um pequeno detalhezinho aqui no centro dele. Levantei a maior pressão do amassado. Agora eu continuo fazendo isso aqui um pouquinho para frente. É nítido ali, né? Você consegue observá-lo. Aproveitar que a ferramenta está com fita ainda. Bem na manha. Parte de baixo. Olha lá como ela tá levantando bem. Posso até pegar um pouquinho aqui para cima. Você vai vendo que eu sempre vou intercalando nas pressões maiores. Eu comecei pelo centro dele, porque era justamente a parte que estava praticamente agarrando mais o amassado. Vou pegar aqui a parte de baixo. Aqui a região de cima. Você vê que eu venho fazendo esse processo de levantar por todo o amassado. Eu estou me preocupando com a granulação? Eu estou me preocupando com não marcar tanto a lata? Claro que sim. Mas ao mesmo tempo, a minha intenção aqui, ela não é... É difícil falar isso porque talvez seja difícil para você entender. Ela não é já conectar 100% do amassado. O que eu estou querendo aqui é tirar e fazer cada pequeno ponto dessas pressões. Porque dessa maneira eu meio que recrio o desenho do paralama. Porque senão, imagina se eu quisesse conectar 100%. Você viu que nesse ponto aqui eu levantei, mas nitidamente, né, o meinho dele está um pouquinho fundo e o contorno ao redor dele está um pouco alto. Então, eu já teria que pegar o pino e começar a abaixar. E aí, provavelmente eu já teria que pegar a ferramenta de novo e começar a levantar esse pequeno ponto. Eu passaria isso aqui, ó, só focar. Acho que focou agora. Eu passaria aqui talvez alguns minutos para fazer com que esse pequeno ponto se conectasse 100% à lata. Mas não adianta nada se aqui para frente está um pouco baixo, se aqui para trás está um pouco baixo, né? Eu tenho que trabalhar no amassado como esse, meio que por inteiro, fazendo, ou quando eu estou levantando todas as partes, e quando eu estou abaixando, automaticamente eu venho abaixando todas as partes. Quando eu levanto todas as partes, eu recrio o desenho da peça. Eu faço com que todo o formato do paralama ele seja novamente refeito. Quando eu abaixo,
eu levo essas resistências, né, esses pontos aqui que foram roubados, ou esses vergões que foram criados, eu levo ele todo para a lata novamente, criando a resistência dela. Ó, eu vou trazer um pouquinho para trás, vamos ver se a gente vai conseguir pegar. Olha lá. Você visualiza que eu tenho um baita vergão ali e ao mesmo tempo tenho que levantar uma área aqui para trás, ó. Então, vamos lá. Que às vezes eu estou aqui levantando o amassado e não necessariamente paro para te explicar o porquê disso. E quando você pega um trabalho com essas características, você começa a levantar um pequeno ponto e já meio que fica desesperado, pensando assim, caramba, tá criando bicos demais, né? E não necessariamente você entende que aquilo faz parte do processo. E aí você fica ansioso, você acaba colocando os pés pelas mãos, ou você acaba, por não ter acesso a um conhecimento como esse que você está tendo aqui agora, tentando corrigir cada pequeno erro que é feito. E talvez no processo que você esteja, ainda não seja a hora, né? Faz parte. Essa é a palavra-chave. Você tem que entender que no meio do caos existe a harmonia. Ou, para chegar de fato na harmonia, provavelmente você vai ter que batalhar e vencer o caos, né? É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Olha lá. Olha como eu trouxe boa parte dessa região. O que eu tenho aqui agora, ó, é um vergão bem acentuado, está destoando. Então, como eu trouxe todas aquelas partes mais tensionadas, aquelas que estavam baixas aqui, agora eu posso abaixar esse vergão. E quando eu abaixo esse vergão, eu empurro essa pressão para a lata, criando todo o desenho dela. Já entrou bem na lata. O que eu procuro fazer em cada aula que eu faço aqui às terças-feiras, 8 horas da noite, 100% ao vivo e gratuitas, cara, é justamente isso. Te mostrar as etapas por trás da remoção dos amassados. Porque são elas que podem ser replicadas, né? Mas já dá para você perceber, olha que louco, como todo o amassado, ó, olha agora, mesmo sem a lâmpada, a gente consegue ter uma boa visualização ali do desenho dele, ó. Aqui é uma região que está bem baixa, precisa ser corrigida. Mas o mais importante nessa etapa
é criar todo esse desenho. É com ele que eu fujo do processo de estar perdido, né? Às vezes você está aí fazendo um amassado e simplesmente se perde. Chega um determinado momento que você não sabe o que está alto, o que está baixo, ou o que precisa fazer para ir se aproximando da finalização do trabalho. E aqui, quando você segue essas etapas, quando você aprende a seguir esses princípios, automaticamente, cara, você vai passando fase por fase, quase como se fosse um videogame. Você vai passando essas fases e evoluindo junto com elas. Você vai vendo, né, controlando a ansiedade, controlando o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, a transformação no amassado. Olha lá. Agora sim, depois de ter tirado essas pressões maiores, vamos pegar esse pequeno ponto aqui, ó. Vamos entrar nele. Olha como fica bem mais fácil. Para ver se essa ferramenta aqui vai funcionar. Ela está completamente sem fita, também é um gancho. Eu chegar no amassado e sem a fita, até mesmo sem dar o calor, ó. Não recomendo, é bom. Se você está começando a aquecer sempre a lata nos processos, porque talvez você não tenha um controle total da sensibilidade, você está desenvolvendo isso ainda. Olha lá. Como eu consigo ir levantando. Vou pegar outro gancho aqui. Tirar a fita dele. E levantando aqui com uma certa facilidade. Por quê? Porque é quase como se eu tivesse, e de fato fiz, desatado todos os nós que seguravam aqui a lata, todas as pressões que tensionavam ela. Essa é a parte mais importante em trabalhos com essa característica. Você simplesmente aprender a desatar esses nós, né? Aí aliviando as pressões nos pontos, que eles estão bem pressionados, e automaticamente reestruturando o amassado e criando esse parâmetro para que você possa, sem pausa e sem pressa, e repetindo esse processo que eu vou começar a repetir aqui agora e afinando cada vez mais esses pontos de granulação. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu só abaixar aqui o retorno para que vocês me escutem bem. Alguma dúvida? Você se perde em alguma dessas etapas? Entendeu esse processo? Entendeu que às vezes você pode utilizar a própria mão para poder alavancar e dar um impacto num paralama, que é uma peça extremamente mole? Na semana passada a gente teve uma aula de como alinhar a ponta de um paralama, né? Eu acho aquela técnica incrível. Aprender aquilo te diferencia de 99,9% dos martelinhos de ouro que estão por aí. Às vezes não, muitas das vezes, tem martelinho que está 10 anos batendo lata e não sabe como alinhar a ponta de um paralama, não sabe como fazer um trabalho com as características da aula da semana passada. E aqui, outras técnicas estão sendo complementares àquelas. É meio louco isso, né? Eu sempre digo que cada aula dessa é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, onde esse quebra-cabeça montado é você pegar seu celular e receber uma notificação do seu banco que acabou de chegar o faturamento de R$1.000. Um cliente acabou de te fazer um Pix de R$1.000 ali, porque você aprendeu a fazer um trabalho como esse.
ou até mesmo esse pagamento foi feito em dinheiro vivo. 5 horas da tarde, você vai entregar o carro para o cliente, ele chega, olha, gosta, saca a carteira e te faz o pagamento ali de 1.000 ou mais de R$1.000 pelo trabalho. Imagine esse tipo de situação. Ontem aconteceu isso com a gente, não foi em dinheiro, foi no cartão de crédito de um trabalho. Ontem a gente faturou R$2.600, se eu não me engano, na nossa oficina. Um cara saiu lá de São Paulo com um BID, esses que é elétrico, a combustão, um amassado no teto, razoavelmente simples de ser feito, né? Só que tem que tirar a forração do teto, o carro tem o teto panorâmico, todo elétrico, tem que tirar a tampa traseira para poder fazer. Um trabalho que demanda um certo esforço. E quando a gente entregou o carro pro cara, velho, eu nunca vi alguém tão feliz depois de ter gastado R$1.500. O cara chegava a pular de alegria, me abraçando lá na oficina. Pô, cara, eu sabia, eu te acompanho na internet. Se fosse alguém que iria resolver, seria você. Por isso que eu saí lá de São Paulo. Barato demais. E eu fiquei pensando, vixe, acho que eu cobrei barato mesmo, né? Ele tá falando tudo isso. Então, essas noções que você precisa imaginar, porque essa imaginação vai te levar à ação, que vai te levar ao resultado. Quando você analisa um trabalho como esse, segue os processos, os passos a passos que estão sendo feitos aqui, e olha só para você ver, não é de uma hora para outra que o amassado se transforma. Não é de um momento para o outro que tudo está corrigido. Não, olha a situação aqui. Tem bastante coisa para corrigir ainda. Só que aqui eu já passei talvez pela parte principal. 70%, 80% desse amassado já foi resolvido. E agora a gente continua nele, ó. Nunca cometa esse erro aqui, ó. Ele pode, em alguns amassados, talvez até nesse caso, ser fatal. Cara, de pegar o martelo de borracha e já sair abaixando esses contornos aqui, ó. Olha lá, como você consegue visualizar. Com esse ponto de tensão e pressão, antes de levantar tudo aquilo que tinha que ser levantado nessa região. Você percebe que ainda precisa afinar em muito a granulação nessa área, mas é agora, nesse exato momento, depois de ter levantado, depois de já ter feito e distensionado boa parte dos vergões que estavam aqui na frente, aqui na parte de trás, que eu vou pegar o martelo de borracha e empurrar toda essa pressão aqui novamente para a lata, né? Às vezes você vê alguém pegando o martelo de borracha e antes mesmo de distensionar ou de trazer o ponto de maior pressão do amassado, já empurrando esse vergão aqui. E cara, para um pouco, pensa o que acontece quando você faz isso. Quando você pega o martelo de borracha e começa a abaixar esse ponto. Você acha que ele cai aqui no chão? Ou ele some daqui da lata? O fato é que não. Quando você faz isso, você empurra toda essa tensão ainda mais para a lata, né? Se é um amassado suave, essa bobeirinha aqui, ela pode até funcionar. Ela pode até, quando você está batendo, fazer com que o amassado até volte. Mas se é amassados de martelinho de ouro ou de alto nível dentro da nossa profissão, essa pressão que estava aqui, você empurra mais para o centro do amassado, que já estava bem tensionado. Quando você colocar a alavanca aqui no pneu para começar a trazer ele, vai estar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais tensionado aquele pequeno ponto. Você tem que colocar mais força, você tem que colocar mais pressão e adivinha o que acontece? A fita pode romper, você pode acabar marcando e criando aqueles pequenos pontos na granulação, que é tudo o que a gente não fez até esse exato momento. Então, cara, não faça essas técnicas aqui ou essa técnica se você deseja alcançar o alto nível na finalização
desse tipo de amassado, ou até mesmo você deseja em apenas um único dia, trabalhando somente com o martelinho de ouro, alcançar um faturamento de R$1.000. Essa técnica, ela vai te distanciar desse faturamento e te distanciar de resultados de alto nível. Tudo tem um momento certo de acontecer. Nada na remoção de um amassado é aleatório. Deixa eu abaixar novamente o retorno. Talvez até mais interessante de te ensinar como não se perder na remoção de um amassado, te mostrando os acertos que você deve cometer sem pausa e sem pressa, um depois do outro, na sequência certa, é também te mostrar o que você não deve fazer. Talvez seja mais importante, porque se você faz isso, você não consegue fazer com que o processo flua. Você não consegue ir transformando a granulação como está podendo visualizar aqui. Uma coisa que eu fiz, não sei se alguns de vocês já notaram, vou te mostrar um pouquinho mais para frente, mas olha só, como a granulação ela já começou a se misturar com a granulação da lata. Eu percebo que existem ali algumas micromarcas, principalmente na área mais afetada, mas mesmo assim, como um camaleão que se camufla, é o que a gente está tentando fazer no centro desse amassado, ou em todas as partes que ele pegou. Olha lá, existem uma leve pressãozinha no vinco. O fato de ter marcado a lata não me prejudicou em nada, né? Poderia ter passado uma lixinha e polido ali para sair aquelas marcas. Logo, logo eu vou fazer isso, mas nos primeiros momentos não tinha necessidade. Ó, nesse caso, a gente levantou o capô e saca só. Boa parte dos carros estão vindo com acessos grandes aqui nessas regiões. Alguns carros têm um acabamento aqui de plástico, tipo, acho que Jeep Compass, Civic, dos modelos mais top. Você encontra alguns acabamentos aqui. Só que soltando esses acabamentos que são simplesmente encaixados, você tem um baita acesso. Às vezes você vai fazer um pequeno amassadinho, não precisa soltar a capa lá embaixo, porque só o fato de levantar o capô, colocar uma ferramenta aqui por cima, você já consegue ali em 15 minutos faturar 250, 300 reais, fazendo um simples amassado sem ter que desmontar e vida que segue, né? Dá para pegar por esses acessos dessa região de cima. Ou nesse caso, complementar o trabalho, né? Criando um outro ângulo de visualização para melhorar todos os pequenos pontos que precisam ser melhorados. Como eu já disse, acredito que você já tenha reparado, o desenho dessa parte aqui inferior do paralama, que se conecta aqui quase nessa parte de plástico, ele não é completamente reto. E olha lá, como a ferramenta chega, eu estou flexionando ela nesse ponto, e olha como ela funciona muito bem ali. Então, quando eu mudo a minha visualização, eu consigo visualizar aquilo que eu não estava conseguindo com a lâmpada nesse posicionamento. Na maioria das vezes, para não dizer quase todas, você não precisa ficar cruzando a lâmpada. O que se movimenta ou que cruza é o seu ângulo de visualização. Estou fazendo o granizo na minha oficina, eu trabalho com uma lâmpada no pedestal, coloco ela ali mais ou menos no meio do carro para pegar uma quantidade de amassados legais e a lâmpada fica parada. Completamente parada. O que fica movimentando sempre sou eu. Estou olhando para a direita, olhando para a esquerda, às vezes levantando a cabeça para pegar de um ângulo mais superior, de cima para baixo, às vezes simplesmente abaixando a cabeça para ver um ângulo de ondulações. A lâmpada permanece parada. Eu não fico olhando de um lado, olhando do outro, cruzando a lâmpada para um lado, cruzando para o outro. Basicamente a mesma coisa, ou o mesmo princípio aqui que você está vendo agora. A lâmpada, na maioria das vezes, ela está parada ali. Ou quando eu estou pegando de cima, eu simplesmente angulo ela, né? Jogo meio que na diagonal para ter a visualização de cima e para que o feixe de luz
preencha todo o amassado. Olha só para você ver. Uma granulação, mais uma vez, foi se transformando. E aqui é perfeito o desenho do paralama. Ó. Aqui é onde a porca torce o rabo, como diz lá na roça. Aqui é onde a gente separa os menininhos, né, que mostram resultados dos trabalhos, e os menininhos que ensinam outros menininhos a fazerem a mesma coisa, ou dos homens que ensinam outros martelinhos a também serem homens. Não meninos, moleques. Moleque ganha trocado, homem faz dinheiro, né? Essa é a diferença de um para outro, para ficar mais fácil o entendimento. Um menino que esconde o resultado não encontra bons clientes. Olha que louco. Se você esconde os resultados, e aqui não é o resultado do trabalho ainda vai ter vai lixar, vai polir. Se você esconde os resultados dos seus trabalhos ou manipula, cara, os melhores clientes também se escondem de você, né? Ou eles não te procurarão. Se você mostra todo o resultado do seu trabalho, dessa maneira aqui, ó. Olha o máximo de claridade que tem. Olha a movimentação que tem. O resultado dos seus trabalhos encontram os mesmos clientes do nível dele. Se você esconde os trabalhos, os melhores clientes se escondem de você. Se você mostra os resultados dos seus trabalhos, os melhores clientes correm atrás de você. Se você esconde os resultados do trabalho, você é um menino, né, ganhando dinheiro. Se você mostra os resultados dos seus trabalhos, você é um homem fazendo dinheiro. Qual que é a diferença de ganhar e fazer? Quem ganha precisa que alguém dê alguma coisa para ele. Quem faz, cara, faz aqui, faz em qualquer lugar. Eu garanto para você, eu garanto. Poderia até apostar, quem saiba um dia eu não faça isso. Se eu fosse para Curitiba, pegasse só as minhas ferramentas, tivesse, sei lá, pelo menos uma semana de grana para me manter lá, num hotel, comi almoço, janta, geralmente o hotel tem café da manhã. Na outra semana, uma semana de gap, uma semana, com o dinheiro de uma semana e as minhas ferramentas. Na outra semana, eu já estava me sustentando nessa cidade. Na outra semana, provavelmente já fazendo R$1.000 em um único dia ou mais em um único trabalho. Seria maneiro fazer um desafio desse, né? Pegar alguém pra ir gravando. Caraca, que ideia, hein? Imagina, como é que eu faria isso? É o ruim que teria que largar tudo aqui. Com a quantidade de carros que tem lá, sabendo o que eu sei, cara, talvez na terceira semana eu já não teria agenda para atender os clientes. 3 semaninhas eu precisaria para fazer no primeiro mês talvez 10 mil, no segundo mês 30, talvez no terceiro mês entre 40 e 45 mil reais por mês, trabalhando com martelinho de ouro. Pela quantidade de carros, pelo nível da cidade, sem sombra de dúvidas, conseguiria fazer isso. Bom, lixei para tirar a marca da batida com acho que uma 2000 aqui, se eu não me engano. Quando você lixa, a lata fica meio fosca. E depois, um polimento. Geralmente, esse primeiro polimento pode revelar alguma pequena marca ou outra na granulação. Ou, se você cumpriu o papel, ó, ali precisa ser polido melhor. Pode finalizar 100% do amassado. Você lixa para revelar pequenos pontos, não para esconder. Não adianta atacar a lixa para tirar a granulação, afinar o granulado, dar uma de safadinho espertinho. E uma hora ou outra você acaba se lascando. Você lixa para tirar as marcas e revelar toda a beleza do seu trabalho. Aqui, sim, trabalho 100% finalizado. Meu irmão já colocou a capa, processo básico, simples. E olha o nível
da granulação. Olha agora como eu tenho a lâmpada e ao mesmo tempo, quando eu saio dela, você consegue pegar a claridade ali da porta da oficina. A visão real que um cliente vai ter, ou que a dona desse carro teve quando pegou o trabalho. Olha toda a luz passando por cada parte e onde a gente resolveu o amassado. Olha como o vinco agora está bem acentuado, completamente refeito. E o fato de se movimentando traz a clareza do resultado, sem a lâmpada. Olha lá. Agora sim, se você não conseguia visualizar lá no começo, preste muita atenção quando você for pegar um amassado em paralamas desse carro aqui, ó. Olha como ele é bem abaulado ali depois do vinco. É quase como se desse uma caída e essa caída vai até o final do paralama lá embaixo. Na minha opinião, muito bonito. Fica um desenho de lata muito bonito. O problema é só corrigir isso quando cai na nossa mão, né? Ó, quando eu vou me movimentando, você vai vendo todo esse desenho. Olha lá, agora, ó. Olha que legal. Desde lá da parte de baixo, quando passa pelo amassado. Se você deixa ali mais ou menos tremido, ondulado, quando você faz essa movimentação, nitidamente você vai ver que tem uma certa interferência ali naquele ponto. Saca só. Bom, se você chegou até aqui, já senta o dedo no like, já deixa um coraçãozinho aí, curte, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Todas as terças-feiras, como eu disse lá no começo, tem uma aula ao vivo como essa, que pode te ajudar a entrar no ramo do martelinho de ouro, caso seja o seu caso, do absoluto zero, ou pode ajudar fazendo com que você melhore as técnicas que já pratica. Bora responder algumas perguntas. Manda aí, manda aí. Pô, 1 horinha de aula. Aí sim, hein? Bora responder umas 3 perguntas. Boa! É isso aí, Anderson. Taca-lhe pau nessa Curitiba aí, cara. Velho, mas aí, mano, poderia ter o quê? Uns 20 martelinhos de ouro bom. Tem trabalho pra todo mundo. E que incrível essa cidade é, né? Você mora num lugar abençoado. E o legal de Curitiba é que tá próximo das praias, né? O único problema é essa BR-101 aí, hein? Meu Deus do céu, a galera reclama aqui da nossa. Acho que a via mais que a gente tem que tem mais caminhão é a Dutra. Dutra e a Fernão Dias, que é bem próximo aqui de casa. A Fernão Dias liga São Paulo a Minas. E a Dutra leva a gente até onde? Até o Rio de Janeiro, se eu não me engano. A Dutra vai até lá. Cara, não tem a quantidade de caminhão que tem nessa BR-101. Que liga Curitiba, eu acho que vai até Florianópolis ou até Balneário Camboriú. Acho que vai até Balneário Camboriú, né? Outra cidade que eu achei bonita, Joinville também. Caraca, Joinville é bonito. Wallace, meu cliente perguntou: se eu retirar o paralama dele, o carro perde a originalidade na hora da venda. Claro que não, cara. Você pode dar essa opção. Bom, a gente vai remover o paralama e você encapar o paralama, quando meu irmão encapar os parafusos do paralama, quando meu irmão vai fazer isso, ele coloca um pouco de fita nos parafusos que tem nessa região aqui de cima. Os da parte interna não precisa, os que ficam aqui perto da porta também precisa para não marcar, não ficar aquela marca de chave ali nele e arranca. Depois, na hora de montar, a mesma coisa, só para dar aquela pressão inicial, sabe? Para não marcar o parafuso. Na hora de colocar, a mesma coisa.
se você faz um bom trabalho, não vai ficar vestígios, principalmente no amassado e principalmente na área da desmontagem. É um complemento, você precisa ser bom na desmontagem ou ter alguém que faça isso e ser tão bom também na hora de remover um amassado. Hoje no para-choque cromado da Hilux, acho que o meu irmão até chegou a falar isso, né? Impossível fazer aquele para-choque da Hilux sem desmontar, sem levar ele para a bancada. Alguns paralamas também serão. Ou você pode explicar para o cliente, cara, a gente vai fazer isso, a gente te dá essa garantia, pode ficar tranquilo, não é o primeiro que eu arranco. Ou se for o primeiro, cara, vai ser o primeiro que eu arranco, mas eu vou fazer como se o carro fosse meu. Se você vai fazer o trabalho em um dia, pede 2. Peço 2 dias para fazer minimamente, não deixar nenhum sinal. Se descascar alguma coisinha, pincel, faz um pincelzinho, dá um pincelzinho ali no parafuso, enfim. Faz o máximo para que fique o mínimo de vestígio possível. Ou você pode falar para o cliente, cara, simplesmente você pode trocar o paralama do carro, né? Dependendo do nível da amassada, é isso. Você tem que comprar outro paralama, vai colocar outro paralama no seu carro, que é original, mas é original da onde? Não é o original que veio no seu carro. As pessoas têm esse conceito de originalidade, né? Tô comprando na concessionária, é original, mas não é o do carro. Às vezes não dá um alinhamento tão bom mesmo sendo original. Às vezes vem alguma coisa ali que você precisa ajustar, né? Então você vai comprar outra peça, vai colocar aqui, vai ter que pintar esse paralama, às vezes tem que abrir para o para-choque, talvez pintar a ponta de capô, abrir para a porta. Você pode escolher, né? Ou ir por esse caminho de soltar o paralama, manter a originalidade com o martelinho de ouro, ou simplesmente essa outra solução. Qual que você decide? Ah, e alavanque com o preço. Para fazer comigo, é isso. R$ 1.000 você vai gastar. Talvez para comprar um paralama novo, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui o telefone. Aí você entra no Google, paralama original da T-Cross. Aí você mostra para ele, ó, aqui ó, o valor, esse paralama, ó. Esse aqui é original. Aí você fala assim, uma pintura, mais ou menos aqui nos caras bons que eu tenho em parceria, é tanto, né? Então, se somar o paralama com a pintura, e eu acho que esses caras vão levar uns 4 dias para fazer. Ó, eu vou chutar baixo, que eu não quero colocar preço no serviço dos outros, mas talvez você gaste uns R$ 2.000, R$ 2.500. Então você tem o caminho R$ 2.500 com tudo isso que eu te disse, arrancar o paralama, pintar para-choque, abrir a pintura, ou você tem o caminho dos R$ 1.000 com a gente. Você vai para a direita ou para a esquerda? Qual que é o que o senhor escolhe? E dá o poder da escolha para ele. Simples assim. Quando a granulação fica muito minúscula, o certo é pegar uma ferramenta mais fina ou abaixar deste. O certo, pelo menos, dá para pegar uma ferramenta mais fina, dá para fazer isso. Só que algumas vezes o melhor é você abrir o amassado ou juntar alguns pontos de granulação. Deixa eu ver aqui. Eu já ensinei essa técnica em várias aulas, né? Você está querendo levantar, ó, esse pequeno ponto. Vamos parar aqui. Olha lá, tá aqui. Você pode entrar com uma ferramentinha fina e alavancar aqui o centro. Exige mais controle da sensibilidade, mais visualização. Ou você pode pegar o pino, nesse caso, e abrir ele. Você abre um pouquinho para frente e abre um pouco para trás. Você faz com que essa pressão no centro se torne um pouco maior, para depois, com uma ferramenta que não seja tão fina assim, que não vai marcar tanto a lata, você consiga alavancar e trazer. Eu utilizo mais essa estratégia de juntar todos os amassados, seja com pino, com martelo, né? E juntando todas as pressõezinhas, fazendo leves ondulaçõezinhas e depois venho trazendo todas elas, do que ficar tentando pegar um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo da granulação. Distensionar o amassado para tentar integrar mais fácil? Cara, não entendi.
Fala Marcelão, Marcelo Oliveira. Wallace, você passou perto de casa aqui em Itajaí. A BR-101 vai até a divisa do RS. Do Rio Grande do Sul, será? Cara, é bonito demais o lugar que vocês moram. Eu achava que onde eu morava aqui é incrível, mas Curitiba, Joinville, toda essa região é bonita. A única coisa que eu não sou muito fã é de Balneário Camboriú. Muito prédio, né, cara? Não combina com a natureza. Nada contra quem gosta, mas praia não foi feita pra ter aquela quantidade de prédio. E é uma loucura lá, né? Então é isso aí, galera. Mais uma aula sendo finalizada. Se você chegou até aqui, senta o dedo no like e se preparem. Dia 31, deixa eu ver aqui na agenda. Dia 31, final desse mês de abril. Dia 2 e dia 4, começo de maio. Final de abril? Opa. Não, a gente tá em março. Final de março, começo de abril. Caraca, eu já achei que a gente ia chegar em maio. Mês 5. Eu vou fazer uma semana de aulas. Na segunda, na quarta e na sexta. Geralmente a gente tem aula na terça e na quinta. Toda essa semana de aulas vai ser 100% ao vivo. Logo, logo você vai receber o convite para participar. Será praticamente um curso. 100% ao vivo e gratuito. Então se preparem que essa semana está chegando. É isso aí. Mais uma aula sendo finalizada. Senta o dedo no like. Me segue no Instagram. Tô postando aulas lá também. Deixa eu ajeitar aqui. Principalmente ali nos stories. Depois eu tiro os dos stories, posto no feed. E lá você vai ver um pouco dessa viagem que eu fiz, os lugares que eu passei. Tô colocando também. Não coloquei no dia que eu tava curtindo, dando uma relaxada, mas tô colocando agora para que fique de lembrança. Então, é isso aí. A gente se vê agora numa próxima aula, no próximo conteúdo. Valeu, fui!